Agora a gente volta para a capital paulista, porque durante um evento aqui, o ministro do STF, Gilmar Mendes, reforçou que a proposta de anistia aos condenados pela trama golpista é inconstitucional e ilegítima. Essa fala aconteceu num evento aqui em São Paulo e quem traz os detalhes é a Camila Yunes, que vai chegar ao vivo agora com a gente. Oi, Camila, conta melhor o que mais Gilmar Mendes disse, por favor. Oi, Márcia, muito boa tarde para você, para o Bruno, boa tarde a todos que estão com a gente aqui em tempo real. Pois é, Márcia, o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, esteve aqui na capital paulista. A gente acompanhou a agenda dele aqui na cidade de São Paulo. Após o evento, ele deu uma coletiva, falou ali com os jornalistas. Ele foi questionado sobre a PEC da anistia, né? A gente tem visto a oposição fazendo essa pressão para a votação dessa PEC no Congresso Nacional e ele foi categórico em dizer que qualquer tipo de anistia para os envolvidos no 8 de janeiro é considerada inconstitucional. E ele disse, inclusive, que tem um bom relacionamento com o presidente da Câmara, Hugo Motta, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e disse ter confiança de que essa PEC não será aprovada. A gente, inclusive, tem um trechinho da fala dele. Nós temos um diálogo muito profícuo, muito respeitoso e muito efetivo com o presidente Hugo Motta, com o presidente Davi, e temos toda a confiança neles. Eu estou convicto de que ela é ilegítima e é inconstitucional. Por que, ministro? Porque, de fato, se trata de um crime contra a democracia, uma lesão grave à cláusula pétrea básica do texto constitucional. Bom, o ministro Gilmar Mendes disse que o julgamento ocorreu dentro da normalidade, que existiam provas, né, que comprovavam ali de fato que houve uma tentativa de golpe. O magistrado afirmou também que o julgamento mostra que não há espaço para rupturas na democracia brasileira. Ele disse que dentro do julgamento houve ali um voto divergente, mas que isso é normal. No entanto, ele acabou criticando o voto do ministro Luiz Fux, que foi o único magistrado que votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele classificou esse voto como contraditório. A gente também tem um trechinho dessa fala. O voto do ministro Fux está prenhe de incoerências, porque, a meu ver, se não houve golpe, não deveria ter havido golpe, não deveria ter havido condenação. Condenar o Cid e o Braga Neto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos. A gente lembra que o ministro Gilmar Mendes, ele faz parte da segunda turma do STF, portanto acabou não votando, né, nessa ação que aconteceu na primeira turma da Suprema Corte, mas ele disse que teria votado sim junto com o relator Alexandre de Moraes se fizesse parte da primeira turma. Uma última questão antes de devolver para vocês aí nos estúdios da Jovem Pan. O ministro também foi questionado a respeito das falas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que ocorreram no ato do dia 7 de setembro aqui na Avenida Paulista, em que Tarcísio subiu o tom contra a Suprema Corte e falou em tirania por parte de Alexandre de Moraes. Ao que o decano do Supremo respondeu dizendo que todos sabem que não há tirania por parte da Suprema Corte. Então essas foram algumas declarações do ministro Gilmar Mendes aqui em São Paulo. Eu volto com vocês, Márcia, Bruno. Muito obrigado pelas informações. A Yunes nas ruas de São Paulo com essa repercussão imediata do ministro Gilmar Mendes. Vamos então analisar com os nossos comentaristas, começando pelo Diego Tavares. Diego, esse é também um recado para o Congresso Nacional que vem se movimentando sobre a anistia. E aí fica então na responsabilidade de um dos ministros mais antigos do Supremo Tribunal Federal em mandar esse recado direto. Ou seja, há então um gesto de que ainda que o Congresso aceite, o Supremo vai também se manifestar sobre o assunto, né? Exatamente, Bruno Pinheiro. Eu acho que foi mais um recado, inclusive. O primeiro recado foi mandado no voto do próprio relator, ministro Alexandre de Moraes, que deixou de dar o perdão judicial
a Mauro Cid, afirmando justamente que crime contra a democracia não tem perdão. Ou seja, naquele momento ele já adiantou que uma eventual anistia seria inconstitucional. Então, esse projeto de emenda à Constituição que nasce no Congresso, ele já nasce com uma fama muito ruim na Suprema Corte. Já conta com 5 votos contrários praticamente, né? Todos os ministros que compõem a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, à exceção do ministro Luiz Fux, e agora com essa declaração, mais o voto do ministro Gilmar Mendes. Agora, não me parece que, de fato, um projeto que verte sobre anistia seria inconstitucional. Primeiro, porque a própria Constituição diz de forma muito evidente que cabe ao Congresso Nacional deliberar sobre a anistia, editar o projeto que verse sobre a anistia. E no artigo 5º, também a Constituição Federal coloca quais são as limitações. Ela diz lá que são insuscetíveis de graça e anistia somente 4 crimes. Crimes hediondos, tráfico de drogas, terrorismo e tortura. Não fala nada a respeito dos outros crimes dos quais são acusados Jair Bolsonaro e os demais núcleos envolvidos nessa suposta trama golpista. Então, a discussão jurídica parece que já está muito bem sedimentada conforme essas declarações dos ministros que eu já disse. Mas não me parece que essas opiniões encontram ressonância no texto da Constituição Federal. Vamos ouvir também a análise do Mano Ferreira, e aí eu vou um pouco mais a fundo, Mano, com essa repercussão, porque a gente viu a divergência no voto do ministro Luiz Fux. No dia seguinte, veio o voto da ministra Carmen Lúcia, não tinha, como não houve nenhuma exposição do ministro Luiz Fux, ainda que houve uma divergência, mas não houve uma exposição direta do ministro Luiz Fux. Agora, a gente vê uma fala do ministro Gilmar Mendes que cita diretamente uma certa incoerência no voto do ministro Luiz Fux, e há também uma fala quase que institucional, quase que oficial do Supremo Tribunal Federal sobre o julgamento e sobre a anistia. Já era esperado que isso fosse concentrado no ministro mais antigo da Suprema Corte? Olha, Bruno, esperado até era, porque de fato o decano Gilmar Mendes acaba concentrando sobre ele uma aura de maior poder na comparação com os seus colegas. E nesses momentos de maior tensão, costuma ser o ministro Gilmar Mendes aquele que vem a público trazer um posicionamento. Mas, no meu entender, esse tipo de manifestação, no lugar de servir para o aumento da transparência, que seria positivo, acaba gerando um aumento da hiperexposição dos ministros da corte, o que num contexto social polarizado acaba ampliando a percepção por parcela expressiva da sociedade de que os ministros estão excessivamente contaminados pelo jogo político, e isso é negativo para o aspecto da legitimidade do julgamento, ou seja, acho que seria muito mais prudente que os juízes voltassem à moda antiga, de se manifestar por meio dos autos e não o tempo todo dando declarações à imprensa. Isso em que pese o fato de que, na minha avaliação pessoal, de fato, crimes contra a democracia não deveriam ser suscetíveis de perdão, porque, afinal de contas, estamos falando do 15º golpe tentado na história do Brasil. E nenhum jamais foi efetivamente punido. Se queremos modificar essa tradição triste do autoritarismo brasileiro, precisamos parar de repetir o passado. E, nesse sentido, fazer com que aqueles que foram condenados por crimes tão graves, de fato, cumpram as suas penas. Agora, é importante também acompanhar aqueles que receberam anistia em um outro momento, agora se colocam contra essa discussão. Márcia Dantas.